Muito bem, nós estamos dando início à 7ª aula sobre o estudo de demonologia, e o que eu quero estudar com você hoje está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós começamos a entrar na nossa luta no tempo presente, a luta da igreja contra o diabo. Quais são os princípios e entendimento que nós temos que ter da luta e do contexto espiritual que nós travamos agora, esperando o momento da vinda do nosso Senhor e a revelação do projeto de Deus. Tudo que nós vivemos agora está fundamentado nesse texto que diz que nós estamos guardados. Nós estamos enfrentando uma luta onde nós somos mais do que vencedores, mas vai chegar um momento que o diabo será solto. Vai chegar um momento que essa batalha espiritual vai mudar a regra do jogo e o diabo então terá poder para tocar na igreja. Esse texto que nós vamos ler fundamenta esse momento que nós vivemos hoje. 2 Tessalonicenses, a partir do verso 1, eu vou ler um pouco mais diretamente esse texto, porque eu quero focar naquilo que realmente nos importa para a aula de hoje. 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1, a palavra do Senhor, ela diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Primeiro, o apóstolo Paulo nos ensina a ter firmeza de fé e de convicção. Ele diz: olha, o que eu vou ensinar a você depende da sua consciência de não se demover da mente, de não se encantar com qualquer palavra. A Bíblia diz qualquer espírito também. Eu não sei se você sabe, mas o único Espírito, segundo a Bíblia, é o Espírito Santo, é o único Espírito de Deus. Todos os outros espíritos, quer seja de luz, quer seja de trevas, todos os outros espíritos são demônios. A Deus só um Espírito pertence, que é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, quer por espírito, quer por epístola, por palavra, ninguém se demova da mente. Ele diz assim, imaginando o dia do Senhor. Ele diz que ninguém chega amanhã e fala: nós já estamos vivendo o dia do Senhor, Jesus Cristo já veio, o Senhor já está aí, a volta do Senhor já se confirmou. Ele disse: de forma alguma. E o apóstolo Paulo vai explicar o porquê nós não podemos imaginar que Jesus já veio. Ele continua dizendo assim no verso 3, a palavra do Senhor diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo diz que ninguém vos demova disso. A vinda do nosso Senhor, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, em que o céu vai se abrir como quem tira um lençol da cama, e que o Senhor vier montado no seu cavalo com os anjos tocando. Paulo diz: isso não vai acontecer sem que primeiro o diabo seja manifesto. A Bíblia diz que este homem da iniquidade, um sistema bestial, um governo mundial, um homem possesso de um espírito maligno que vai governar todas as coisas. A Bíblia fala sobre as características desse demônio no verso 4, diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A Bíblia diz que esse demônio ostenta ser como Deus e estar sentado no monte da congregação. O diabo nunca perdeu esse desejo. A luta do diabo ainda é porque ele quer o lugar de Deus. Paulo diz que essa apostasia vai se cumprir, no dia do Senhor vai vir, mas antes o diabo vai se levantar, ele vai se mostrar, dar a sua cara. O versículo 5 diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria.
Paulo abre o jogo sobre o nosso momento. Ele abre talvez uma das mais profundas verdades sobre a luta espiritual entre Deus e o diabo. A Bíblia diz que o diabo está preso. A Bíblia diz que Lúcifer tem aquele que o detém. O sistema bestial, nós não podemos julgar por um chip que uma pessoa põe na testa ou põe na mão. O sistema bestial vai se manifestar pela manifestação do diabo. Mas a Bíblia diz que isso só vai acontecer no dia que o Senhor que o detém o liberar. O dia que o tempo que Deus determinou, onde a igreja vai ser sustentada e guardada, quando esse tempo se cumprir, então o diabo será liberto e ele vai poder agir sobre a face da terra. Aí diz assim o versículo 7, é muito importante que você entenda esses textos. Diz assim: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Que palavra de Deus! Que verdade do Senhor. A Bíblia diz que o diabo já opera. Nós vemos a manifestação do diabo na violência, no acidente, na fome, na maldade. Nós vemos a manifestação do diabo nas obras de macumbaria, dentro dos espíritos, das pessoas possessas por espíritos. Vemos a obra do diabo manifesta nas maldições. Vemos a obra do diabo manifesta na resistência. Porém, a Bíblia diz que apesar do diabo estar operando, ele aguarda a liberação, ou que seja afastado aquele que agora, no tempo que nós vivemos, o detém. E diz assim no verso 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Essa é a grande verdade. Esse é o grande princípio da batalha espiritual. O diabo hoje está preso. Vai chegar um momento que o Senhor vai liberar, o anticristo vai dominar, vai governar sobre todas as coisas, e a Bíblia diz então que no momento da sua vinda, o Senhor o matará com o sopro da sua boca. São níveis e conceitos de batalha diferentes. Nós vivemos uma batalha agora, depois do arrebatamento, ou depois que o diabo for solto sobre a face da terra, um outro nível de batalha, e aí a luta final, onde o Senhor verdadeiramente vai lançar o diabo no inferno. A palavra de Deus, os estudiosos mais antigos chamam do Armagedon, a última batalha entre Deus e o diabo. E o verso 9, a Bíblia diz assim, olha o que ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. O diabo, quando se manifestar, quando ele for solto sobre a terra, ele virá, segundo a Bíblia, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. O diabo vai se manifestar numa posição de autoridade extremamente grande. Nós já lemos muitas vezes, quando Deus profetizou a queda do diabo, os homens seriam encantados pelo diabo. O poder maligno vai se manifestar, os homens vão adorá-lo, vão viver daquilo que o diabo fizer por ele, mas a manifestação dele virá com poder, com sinais, com prodígios. Verso 10, a Bíblia diz assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Aqui se fundamenta a verdade espiritual sobre o juízo de Deus. A Bíblia diz que o diabo vai se manifestar com poder, com sinais, com prodígios, e as pessoas que acreditarem na mentira do diabo serão julgadas e condenadas, porque eles deram mais valor à mentira do que à verdade. Eles preferiram seguir o poder do diabo e a manifestação do diabo, dando a eles o poder, a estrutura, a comida, a ciência, o conhecimento, e essas pessoas dominadas pelo espírito de mentira serão julgados por Deus. Mas o juízo é porque eles preferiram dar crédito à manifestação do diabo, ao poder do diabo, à mentira do diabo, ao invés de dar crédito à verdade da palavra de Deus que nós pregamos. E ele termina no verso 12 dizendo assim: a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A Bíblia diz que o juízo de Deus vai vir porque essas pessoas deram crédito à mentira.
se alegraram com a injustiça, sorriram quando viram a igreja fechada, os pastores sendo perseguidos, viram que o diabo agiu com ira contra o restante da igreja, e essas pessoas, ao verem a manifestação do diabo, sentiram alegria e prazer dentro do seu coração. Então haverá a justiça e o juízo de Deus para aqueles que seguiram o diabo. O inferno não foi feito para o homem foi por uma decisão pessoal, pelo livre-arbítrio, pelo desejo de obedecer e seguir a mentira, e não obedecer e seguir a verdade. Esse é o conceito do tempo de luta e de batalha espiritual que a igreja do Senhor vive hoje, nos nossos dias e no nosso tempo.